Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, que a gente possa estar se enchendo de ânimo, de alegria, de coragem, para passarmos por esses momentos difíceis que nós nos propusemos a estar aqui, né? Nós combinamos com os nossos amigos espirituais que iríamos superar esses momentos e fazermos o melhor de nós para que tudo ocorresse da melhor forma possível, né? Então, nesses momentos de dificuldades, nós temos que ter muita fé, muita confiança e esperança de que dias melhores virão, porque temos certeza de que isto vai realmente acontecer, né? Jesus prometeu que os tempos seriam chegados, muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque, no fundo, nós dependemos, utilizamos, podemos dizer assim, o nosso livre-arbítrio. E ele sempre nos levou, né? Nós sempre caminhamos por lados errados, por atitudes erradas. E agora aqui estamos para refazermos aquilo que deixamos de fazer no passado. E hoje estamos tendo essa oportunidade de melhorarmos cada vez mais. E falamos então, né, do livre-arbítrio, e vamos falar, né, do livre-arbítrio e da fatalidade. E analisando o que é o livre-arbítrio na realidade, né? Como podemos enxergar, né, o livre-arbítrio? A palavra já diz, né, livre arbítrio, quer dizer, escolha, decisão. Então, é a livre decisão que nós temos, porque podemos fazer o que nós quisermos. Nós podemos tomar as atitudes mais bizarras que existem, mas vale a pena? Porque nós temos uma série de leis divinas que nos controla. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos também a consciência que vai nos cobrar aquilo que nós deixarmos ou fizermos, né, de útil e de bom. Então, se fizermos as coisas boas, nós vamos ter uma situação de recolher essas coisas boas para a gente também. Mas, se nós fizermos as coisas más, nós vamos ter que responder pelas coisas más que fizemos. Então, o que seja o livre-arbítrio? É a liberdade que o homem possui de agir por conta própria, ou seja, fazer aquilo que deseja, independente de estar certo ou de estar errado, né? O livre-arbítrio é a faculdade livre determinação do homem, da vontade humana. Então, se a gente tem essa vontade humana para fazer as coisas, que sejam coisas boas, porque é como a gente sempre lembra, se pegarmos uma bola e jogarmos na parede, ela vai voltar para a gente na mesma intensidade. Então, as nossas atitudes são a mesma coisa, porque as leis da física com as leis morais, elas se igualam. As mesmas leis estão em toda parte devido à sabedoria divina, então elas cabem também na física e na moral. Então, na moral, o que eu fizer, eu vou recolher também. Então, é a causa e o efeito que existe, né, em toda a lei de Deus. E o livre-arbítrio nos permite que a gente faça as coisas e por nossa conta própria, porque se Deus nos fizesse perfeitos, que mérito teríamos? E que vida seria essa de aprendizado? Não necessitaríamos estar vivenciando essas situações no dia a dia, porque Deus já nos faria perfeitos, mas Ele quis que nós também aprendêssemos por nós mesmos e conquistássemos por nós mesmos. Já no passado,
lembramos de um autor no passado que diz, se não me engano, foi Rui Barbosa, diz: ama-se mais do que se conquista com mais trabalho. Então, aquilo que nós conseguimos conquistar por nós mesmos são coisas mais importantes, que a gente se sente mais realizados quando nós podemos fazer as coisas que queremos fazer. Mas depende das coisas que fizermos para sermos felizes ou não. Então, existem ainda muitas pessoas ligadas às atitudes de maldade, né, as atitudes maldosas, e que vão passar a vida inteira sofrendo, não vão conquistar grandes coisas porque ainda não aprenderam a fazer o bem para recolher o bem. É a mesma coisa que acontece conosco, né? Nós temos o livre-arbítrio e nem sempre sabemos usá-lo a nosso benefício. Então, a gente tem que analisar o que eu estou fazendo com o nosso livre-arbítrio, né? O fatalismo, né? Que nós temos o livre-arbítrio, que é ligado à nossa livre vontade. E o fatalismo? Não. Fatalismo, nós ainda precisamos passar por ele em muitas ocasiões. Por quê? Deus não quer que a gente se torne carrasco um do outro. Então, se fizemos alguma coisa que não dá certo com o outro no passado, nós temos que reconhecer, né, que a gente precisa resgatar as coisas que nós deixamos para trás. E isso é, muitas das vezes, colocado como fatalismo, que acontece sem ninguém esperar que aconteça. Eu lembrei de um caso que eu li no livro A Vida Escreve, que é contada a história de um rapaz que ele, na juventude, ele adquire uma doença que era chamada, né, era uma daquelas doenças do passado, esqueci agora o nome. Essa doença, varíola hemorrágica, lembrei, varíola hemorrágica. Saía umas feridinhas pelo corpo, o corpo dele se encheu dessas feridinhas. E em determinados momentos, elas vazavam sangue. E ele sofria muito, porque era uma dor muito intensa, muito grande. E naquela época, não tinha cura, né? E então o autor, né, ficou pensando o que fazer, o porquê que isso teria acontecido com ele, que coisa terrível isso. Aí ele ficou, quando ele desencarnou, ele ficou sabendo que essa situação ocorreu porque esse rapaz no passado era um fazendeiro poderoso, tinha muitos escravos, e ele se aborreceu com esse escravo, pôs ele no tronco e furou ele todinho com um punhal. E foi espetando o punhal nele, todinho, no corpo todo. Esse escravo sofreu muito e perdeu muito sangue e se foi também. Ele morreu numa numa hemorragia por conta desses talhos que ficaram no seu corpo todo. E esse rapaz, quando desencarnou, que viu o que tinha feito com o escravo, quem era o escravo, ele sofre muito, porque ele percebe a crueldade, a covardia que ele praticou. Então ele pede para passar pela situação do escravo, para ele se livrar, assim, daquela culpa da sua consciência. E realmente ele consegue vencer a sua dificuldade passando por essa situação.
Então, em alguns casos, a gente consegue também ficar bem de situação quando a gente perdoa de imediato, quando a gente se resolve, né, fazer algo de bom, que São Pedro, né, o Pedro coloca numa epístola que o amor cobre a multidão dos pecados. O apóstolo João fala: irmãos, amai-vos uns aos outros. E a gente tem que aprender a fazer isso. E teve um caso, né, já comentado também, do senhor que trabalhava numa empresa, numa fábrica, e ele era muito boa pessoa, ajudava muita gente, era carinhoso com todo mundo, mas um dia ele sofre um acidente e machuca totalmente a mão. Aí ele vai para o hospital e lá no hospital eles conseguem resgatar, né? Ele consegue curar o braço, mas ele perde um dedo. E ele fica chateado com isso, porque ele perdeu um dedo. E aí ele descobre que ele também, no passado, esmagou o braço de um escravo numa moenda de cana, porque o escravo estava doente e não tinha condições de trabalhar. Ele arrastou o escravo até a moenda e moeu o braço dele, que, né, ele provavelmente perdeu o braço. Mas, como ele fazia o bem, ajudava muitas pessoas, a mão dele ia fazer falta para ele continuar fazendo o que ele fazia, então ele teve essa meritória vantagem de perder apenas um dedo. E aí ele volta a ser aquela pessoa feliz, porque ele reconhece o quanto ele errou no passado e o quanto ele estava recebendo de bondade da lei de Deus. Agora, o fatalismo, né? É aquela situação em que a pessoa entra num ônibus, por exemplo, né? E vai confiante para digamos, um passeio, um lugar de praia, e está viajando assim, né? E o ônibus tomba e morre muita gente, e a pessoa às vezes não desencarna, mas fica com a lesão, vamos dizer assim, perde um movimento da perna, e aí é uma fatalidade, que a pessoa não sabia que isso ia acontecer. O caso, por exemplo, da Marília Mendonça foi uma fatalidade o que aconteceu. Ela certamente nem imaginou, nem ela, nem os que estavam com ela, imaginaram que isso pudesse acontecer. Mas aconteceu por quê? Porque já estava previsto nas suas anotações antes de reencarnar, já estava previsto que nesse período aconteceria uma coisa assim. Então, ela acabou, né, nessa situação, nessa condição, porque tudo na lei de Deus tem uma razão de ser. E tudo é para o nosso bem, porque Deus não é carrasco. Deus é um ser bom, né? E que nos ajuda na medida do possível. E a gente recorda que nas primeiras fases da nossa vida, nós não tivemos o livre-arbítrio ainda, porque a gente ainda precisava aprender muita coisa. Então, nas primeiras fases da nossa vida, quase não tínhamos o livre-arbítrio e ficávamos ligados ao determinismo e ao instinto. Quando nós fomos espíritos primários ainda, aqueles seres primatas que estavam surgindo ainda, aqueles da antiguidade, né? Antes de chegarmos à fase da história. Então, nós éramos espíritos que precisávamos ainda de muita ajuda dos irmãos do plano maior. E daí essa ideia de Deus ter surgido nessa época, porque nós temos em nós
a lei divina, ou lei natural. Então, todos nós, quando surgimos como seres humanos, nós tínhamos essa noção da existência de Deus. Mas a gente era mais ou menos conduzido para irmos aprendendo como seria. Nós não tínhamos liberdade do livre-arbítrio, né? Mas, na questão 262, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito em sua origem é simples e sem experiência, né? Como ele pôde escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha, né? Nós éramos, digamos assim, a gente não tinha essa noção de livre-arbítrio. Então, qual seria a vantagem disso, né? Como a gente poderia escolher se uma coisa era boa ou era ruim, se a gente não tinha noção, né? Então os espíritos respondem: Deus supre a sua inexperiência ao traçar-lhe o caminho que deve seguir. Mas à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, Deus o deixa livre para escolher. É então que muitas vezes ele se perde ao escolher o mau caminho por não escutar o conselho dos bons espíritos. Isso mudou? Para alguns mudou um pouco, como para nós, né? A gente muitas das vezes deixa de ouvir os bons conselhos e a gente acaba errando mais do que queríamos, mais do que devíamos, né? A partir do momento que a gente escutar realmente o que os espíritos estão querendo nos passar, a gente muda de atitude e as coisas mudam para a gente também, a gente se torna pessoas melhores, né? E o livre-arbítrio, ele facilita o progresso, porque as pessoas vêm e começam a entender, né, nesse vai e vem das reencarnações, porque a reencarnação tem que existir, não pode ser uma coisa assim de um período só, né? Você vem um tempo só, fica aqui na Terra, vive às vezes até mais de 100 anos, aí morreu, acabou. Não faz parte da lei de Deus, né? A gente tem que entender que a gente vai ter que ir e voltar, porque aquele, por exemplo, que mata o outro, mas ninguém descobre quem foi, ele fica impune pelas leis dos homens e pela lei de Deus. Deus não criou céu nem inferno. Então, aquele que errou, ele vai voltar para consertar o que fez de errado. E aí é que está a grande justiça divina, que não livra ninguém, porque está tudo na nossa consciência. Muitas das vezes, aquela história que eu contei do senhor que perdeu um dedo, ele pediu essa experiência. Assim como o outro rapaz, da varíola hemorrágica, ele pediu essa experiência também, porque está dentro daquilo, faça o outro que gostaria que o outro lhe fizesse. Então, se eu fizer para o outro, eu estou dizendo para Deus que o outro pode fazer para mim. E aí, se eu não procurar mudar essa atitude, eu vou continuar à mercê do sofrimento, porque eu vou estar fazendo para o outro que que eu gostaria que fizesse para mim. Então, eu vou estar sofrendo como o outro sofreu. E isso ninguém quer, né? Quem quer sofrer? Quem quer ter uma dificuldade, né? Então, o Espírito da Verdade, ele vem numa passagem do Evangelho e vem dizendo: cristãos, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instruam-se, eis o segundo. O que acontece? A gente precisa aprender a fazer o melhor que a gente possa e estudando os ensinamentos de Jesus. Porque em todo o ensinamento de Jesus está tudo ali.
ele mostra principalmente o amor do pai pelos filhos, que somos nós, né? Esse pai que é Deus, e os filhos que somos nós, na parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo explica em que momento o pai chama, vê o filho chegando, sai correndo, vai abraçá-lo e leva. Ele não coloca ele lá num fogo eterno para queimar eternamente. Não existe isso. Ele acolhe cada um de nós quando nos voltamos para ele. Agora, não fiquemos esperando que ele, de repente, vai abrir uma porta lá no céu e jogar um monte de dinheiro na casa da gente. Não vai, porque tudo depende daquilo que a gente precisa passar. Se precisamos passar por um momento de dificuldade, isso será feito. Porque é a nossa escolha, não é que Deus esteja vou castigar vocês. Não, é porque nós fizemos uma má escolha. A gente precisa demonstrar que aprendeu a lição, que a gente não vai fazer mais isso aí. Né? Se eu entrar na casa do outro, roubar um monte de coisa, eu vou estar selando um destino muito triste para mim na próxima existência. Eu posso até o ladrão não entrar na minha casa na próxima existência, mas eu posso morar na beira de um rio, o rio encher e levar tudo que eu tenha. A mesma coisa que eu fiz na casa do outro, mas com uma outra característica, sem precisar que alguém faça isso para mim. Então a gente tem que, cada vez mais, a gente está tomando ciência daquilo que é importante a gente fazer, e não a gente ficar tropeçando e achando que Deus é muito ruim, Deus não se lembra de mim. Lembra sim, por isso que nós estamos aqui. E é por isso que a gente, em momento algum, deve optar pelo suicídio. Se a situação está difícil, vamos correr atrás e tentar superar. Porque o suicídio é como se a gente virasse as costas para Deus. É como se a gente estivesse dizendo, não quero mais saber de você, não. Qual pai que fica feliz quando o filho fala isso, né? Aquele pai amoroso, bom. Se o filho disser para ele, eu não quero mais saber de você, não, vou embora. Ele vai ficar muito triste. Então é a mesma coisa. É um atestado de fracasso. O suicídio é um atestado de fracasso. É isso aí. O progresso moral decorre do progresso intelectual. Porque as pessoas que foram para o plano espiritual, nós tivemos mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Quem desencarnava ficava conhecendo a realidade. Quando retornava, muitos retornavam com a ideia de abolir a escravidão, porque não faz parte da nossa vida. E hoje, graças ao desenvolvimento intelectual que criou a indústria surgiu, e por conta do surgimento da indústria é que o Brasil foi o último país a decretar o fim da escravidão, porque a Inglaterra forçou a barra. Ela era a liderança no desenvolvimento industrial e ela não queria escravos na indústria. E, sendo assim, ela forçou o Brasil praticamente a adotar a liberdade dos escravos, a fazer a libertação dos escravos. Porque não caberia, nem hoje, não caberia escravo na indústria. E aí o progresso intelectual ajudou a mudarmos os nossos conceitos. Na questão 848, Kardec pergunta: a alteração das faculdades intelectuais causadas pela embriaguez serve de desculpa para ações condenáveis? Às vezes a pessoa bebe
até não poder mais. Aí sai com o carro, sabe que não pode dirigir bêbado, mas sai com o carro, bate, mata alguém ou machuca alguém. Aí como é que fica, né? Ele teve o livre-arbítrio. Bebeu porque quis, ninguém o obrigou, porque ele quis. Aí os espíritos respondem para Kardec, né? Não, porque o bêbado se priva voluntariamente da razão para satisfazer paixões inferiores. Em vez de uma falta, comete duas. Quer dizer, ele comete uma falta por estar bebendo e comete outra por causar algum acidente, alguma situação difícil. E aí ele não pode usar aquele recurso. Às vezes a gente até fala assim, ele fez isso porque ele estava bêbado. Mas isso não é justificativa, que ele não precisava beber desse jeito. Ele fez isso porque ele quis. E sabia de antemão que o que ele fizesse estaria errado. E no momento ele sabe que está agindo errado. Depois ele pode até esquecer. Pode até ligar, eu estava bêbado, não me lembro. Paciência, né? É isso aí. Então, podemos concluir que os espíritos chegaram à perfeição mais ou menos rapidamente, de acordo com seu empenho pessoal em progredir e a sua aceitação à vontade de Deus. Então, sempre que aceitamos a vontade de Deus, não é sem descruzar os braços, não, que a gente precisa estar atuando, mas a gente não ficar naquela de que, eu não sei, acho que vou sentar lá fora e ficar esperando, não vai resolver. Né? A gente tem que realmente agir, praticar, mas não com revolta, procurando fazer o melhor que a gente possa. E fica para a reflexão de cada um de nós. Que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que eu fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? O que eu quero? Ser melhor hoje e adquirir uma posição melhor no futuro? Ou do que permanecer estacionado? Né? A gente lembrar do aluno na escola. Ele fica numa situação difícil, se ele reprovar, ele tem que repetir, né? Repetir o que deixou de aprender, né? Esse trechinho está no livro Pão Nosso, Renovação Necessária, capítulo 135, que o Emmanuel coloca através de Chico Xavier. O que eu quero, né? Então é por aí. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, nos auxilie a ter ânimo e coragem para a gente superar esses momentos difíceis, fazendo o melhor que possamos, ajudando aqueles que estão precisando de amparo, de socorro. Se não podemos fazer direto, que a gente possa, em determinados momentos, né, a gente fazer uma prece, a gente pedir o amparo para as pessoas que tanto precisam. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, fiquem com Deus.